Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que nem um Truman. Não sei quem ou quando você vai estar vendo esse vídeo, mas aqui eu vou jogar aqui no canal algumas experiências e desabafos que eu tive no último ano e eu gostaria de compartilhar. Talvez isso sirva para ajudar alguém, ou talvez sirva para mudar a mente de outras pessoas também, seja para melhor ou para pior. Tudo pode mostrar os dois lados da mesma moeda. Então, é uma forma de só aprimorar e também gostaria de receber dicas e formas de, de compreender as realidades que a gente passa. Aqui, nesse primeiro vídeo, é mais uma forma de mostrar o que eu aprendi com outras pessoas, como eu mudei de uns tempos para cá, no último ano para cá principalmente, que me deixou bastante intrigado. Como é que eu pude ser tão mudado, tão, tão diferente do que eu era, sabe? Tive relacionamentos, conheci pessoas e através delas eu compreendi um pouco mais o que seria afeto, compreendi um pouco mais o que seria expressar a nossa intimidade a princípio, mesmo que não seja uma forma construtiva a priori, porque a depender de como você sente através de outra pessoa, você pode tanto expressar um amor genuíno, uma paixão, um encanto, pela simples experiência ou até o falar de outras pessoas que você tem sobre essa pessoa. E isso acaba acarretando experiências que podem ser tanto traumáticas como também reveladoras e magníficas. Eu saí e tive um amor que realmente me encantou de forma imprescindível. Não sei falar palavras muito complexas, né? Mas essa é só uma forma de dizer o quão importante foi. Acabou que não deu certo da maneira com que eu gostaria. Claro, algumas relações, e não vou mentir, tiveram culpa, principalmente minha, devido a circunstâncias empiricamente traumáticas anteriores que travaram a minha experiência de conhecer pessoas. E quando uma pessoa mostrou que poderia ser diferente, que poderia ter uma coisa mais palatável em questão de relacionamentos, eu acabei negligenciando, de fato. Foi uma coisa extremamente desconfortável, tanto para ela quanto para mim. Apesar das esporádicas e há algumas seasons de alegria, espontaneidade, convivência e muita felicidade, não deu certo. Fiquei bastante abalado, não compreendi direito quando inicialmente eu soube que não daria certo, mas quando eu fui pensando no passado, que é uma coisa muito importante, o passado pode ser uma coisa traumática que você quer esquecer, e na maioria das vezes é muito saudável esquecer. Porém, as lições que ele traz não se deve esquecer. Você revisita o passado para tentar de alguma maneira usar o conhecimento dele para a experiência atual, ou até mesmo para você se preparar para a experiência futura. Porém, você não pode deixar que aquilo tome o controle de novo e acabe prejudicando a sua compreensão da realidade das outras pessoas
como se fosse um copia e cola que todo mundo seria igual, pois não é. Existem pessoas e existem pessoas. Cada um tem a sua forma de expressar, cada um tem sua forma de demonstrar o interesse, demonstrar o amor, demonstrar a lealdade, demonstrar a amizade. Alguns simplesmente porque seu jeito preferem não falar tanto, outros preferem falar muito, serem intensas. E a parte da intensidade, eu admito que foi uma coisa que eu pequei muito. Não só para relacionamentos, não só para amizades, mas para qualquer coisa que tanja um mínimo de felicidade, pois tive experiências amorosas que me traumatizaram de forma bem profunda. E isso me entristece bastante, já que isso prejudicou a minha relação com as pessoas que eu amo, prejudicou a minha relação com pessoas futuras que possivelmente eu amaria. Isso tange até questões amorosas em si, como também amizades. E isso eu aprendi esse ano com certa pessoa, que não se deve deixar o passado dominar. O passado não lhe define, não lhe torna mais ou menos especial. Só torna você melhor ou até pior do que você do passado. Pode parecer estranho falar desse jeito, mas quando você mostra a sua forma de ver o mundo para as outras pessoas, se torna muito mais fácil de você compreender as suas emoções sobre as outras pessoas e assim por si só ver de maneira mais clara o que os outros querem mostrar para você. As pessoas são felizes ao seu lado, porém você prefere ignorar porque tem medo que essa felicidade se torne mais um trauma na sua vida e torne essa felicidade mais angustiante do que uma tortura física. Apesar que a tortura mental é muito pior do que a física, diga-se de passagem. Mas eu pessoalmente agradeço a ela, eu agradeço as pessoas que eu conheci e que, obviamente, por devido às circunstâncias que passamos, seja de amizades ou pessoas com que eu me relacionei de alguns anos para cá também, né? Eu simplesmente agradeço a todos que me deram a chance de conhecê-los. Pessoalmente, eu acho que das pessoas que ainda ficaram, ou pelo menos que eu ainda possa ter um mínimo de contato, é provável que eu não tenha o quão íntimo era antes, como também mais recentemente, em comparação, né, de intimidade. Isso me deixa triste, de fato, não vou negar, mas é a responsabilidade que eu carrego, pois foi a forma irresponsável de demonstrar minhas emoções, de demonstrar meu interesse, de demonstrar a forma de como eu vejo o mundo para essa pessoa que prejudicou as nossas relações. É uma coisa até idiota de ficar falando desse jeito, mas é uma realidade que não se tem como deixar para trás. Não se tem como dizer, tudo bem, tal. O sentimento ainda fica. As paixões ainda ficam, as lembranças ficam, os momentos de felicidade ainda ficam e os arrependimentos dos momentos ruins também ficam. Claro, eu me arrependo. Claro que me arrependo. De tudo. Sério. Pode parecer da boca para fora, mas é que realmente a minha pessoa não tem uma facilidade de demonstrar sentimentos. Até mesmo para pessoas da minha família.
Isso é uma realidade difícil de algumas pessoas entenderem, já que muita gente usa a família como um porto seguro, apesar que hoje em dia também devemos dizer que certas pessoas da nossa família não compreendem muito o que passamos e como é a nossa vida ou a nossa forma de ver o mundo também. Isso é que deixa todos nós inseguros para demonstrar nossos sentimentos para as pessoas que a gente convive com frequência. Outra mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo, e outros vídeos que também eu vou falar sobre minhas experiências, é o medo. O medo realmente é a pior coisa que a gente pode ter na nossa vida. Não porque o medo por si só é uma coisa tão ruim. Claro que, dependendo das circunstâncias, ele pode lhe salvar emocionalmente ou fisicamente, principalmente. A gente tem a nossa forma de defesa como uma das maneiras de nos mantermos saudáveis, confortáveis e, obviamente, seguros. Porém, quando a gente coloca essa ideia do medo em relacionamentos, amizades ou namoro, é uma coisa terrivelmente prejudicial. Não para você, ou no caso, para mim, que sentiu medo, mas sim para a pessoa com que você está se relacionando, para as pessoas com que você tem amizade. Posso parecer até um coach, mas agora, porém, o medo, ele existe, principalmente no caso para o emocional, existe para a gente poder enfrentá-lo. Não se deve se levar pelo medo. Tenha coragem. Uma coragem de demonstrar o que você sente. Uma coragem de expor aquilo para os outros que você tem para oferecer. Se vocês têm carinho, se vocês têm amor, se vocês têm compaixão. Tudo isso é uma coisa que vocês têm que mostrar. E isso agora eu percebo. Tarde demais, mas agora eu percebo. É difícil de se abrir. É difícil. Mas uma coisa nada é pior do que um arrependimento sobre uma pessoa que você gosta, dos sentimentos que você teve com ela. Negligenciar as emoções e as demandas dessa pessoa é uma coisa que você vai carregar pelo resto da vida. Não é que com esse vídeo eu possa consertar as coisas com as pessoas com que eu feri, ou com as pessoas com que eu me afastei, ou com as pessoas com que eu amei, porém eu não demonstrei e ficou de uma forma desconfortável, ou então apenas transformou-se em uma simples amizade que dificilmente expressamos o interesse genuíno de conversar com essa pessoa devido a questões, seja por rotina, seja por questões de demanda ou até confusão, pois não sabemos a hora certa de tentar conversar com uma pessoa que a gente gosta, se essa pessoa também não demonstrar mais o interesse de conversar. E claro que é totalmente normal. Digo você, mas também isso reverbera para mim, né? É um conselho e um desabafo, pelo menos assim. Você tem que demonstrar essa forma de melhora emocional, a sua forma de ter empatia. Não façam o que a sua mente, o seu subconsciente faz para se proteger. Vocês têm que demonstrar interesse, seja para uma pessoa que você está gostando, seja para os seus amigos, seja para a pessoa com que você está namorando, seja com a pessoa com que você pretende
namorar, né? Porque tem 4 tipos diferentes, né? A pessoa com que você é interessado só porque você se interessa por ela, você admira ela, você quer ficar, que no caso ficar, na minha cabeça é beijar, tá, minha gente? Mas, ou então, que você pretende namorar, que você quer ter uma amizade porque você gosta da vibe daquela pessoa, ou então que você simplesmente quer ter essa pessoa na sua vida. Inevitavelmente, essa demanda de mostrar, não é uma simples coisa de que você possa ficar fazendo aqueles joguinhos que muito red pill, coach de relacionamento, que claro que tem alguns que falam alguma coisa realmente decente, mas falo daqueles que são meio charlatões quando falam que joguinho de desinteresse, forma de você precisa ficar fazendo isso, isso, isso. Total balela. Óbvio, você, como uma pessoa, tem que ter a noção de mostrar aquilo que você tem de melhor e pode oferecer em um relacionamento. Isso em todos os tipos de relacionamento, envolvendo família, envolvendo amigos, envolvendo namoro, envolvendo paixões até, que possam não durar muito, porém é uma forma de você marcar aquela pessoa e marcar você também, porque isso é um processo de reciprocidade. Algo que uma coisa, na verdade é uma coisa que eu aprendi muito esse ano e me torna feliz e ao mesmo tempo triste de não ter feito isso antes. Como eu falei, o arrependimento é uma coisa terrível e a gente carrega isso pelo resto da vida. Mas é a realidade que a gente vive agora, né? Pois demonstrar o interesse, demonstrar o afeto, demonstrar o amor pelas pessoas é uma coisa mágica. Às vezes também as pessoas não mostram essa essa paixão por também ter medo, por também serem inseguras, por também não terem a experiência para isso. E é normal. É uma coisa que todo mundo vai ter, todo mundo, infelizmente, vai sofrer com isso. Mas demonstrar, claro, que como todo mundo sabe, todo mundo devia pelo menos saber, relacionamentos, todos eles, é uma forma de expressar, de se doar, de não, não se deixar só fazer o mínimo. Mostrar é você se doar por inteiro, se abrir. Você vai se machucar de algum jeito? Vai. Você espera uma reação e a pessoa te dá outra. Você recebe uma reação e você mostra outra. Porém, a reação que você mostra não é exatamente aquilo com que a mensagem que você queria passar para essa pessoa. É ruim, é triste, é angustiante, porém é necessário. Só digo que façam valer a pena. Não desistam. Se caso vocês não tenham estragado tudo, né? Não desistam. E claro, não importa onde estejam, não importa com quem estejam, ou onde possam estar daqui a algum tempo em que eu não estiver aqui, presente, ou pelo menos mais perto, né? Eu quero desejar tudo de bom. Não como uma despedida, mas sim como um desejo de ver algum momento a felicidade que eu precisava, que eu deveria ter dado a vocês de maneira mais correta, certo? Não é
uma coisa de se lamentar, nossa, você tá se envergonhando, você tá sei o quê. Não, 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 não. Vergonha é não se arrepender, vergonha é você forçar, que eu aprendi isso. Vergonha é você não melhorar. Estou falando isso como se eu estivesse olhando no espelho, que praticamente eu estou fazendo isso agora, né, mas né, porque eu estou gravando, eu estou vendo meu rosto, então, basicamente isso. Só quero que lembrem que se vocês sentem amor pelas pessoas, amor por alguém, amor por si mesmo, principalmente por si mesmo, é uma coisa que eu vou falar isso depois, não deixa o medo te dominar, de mostrar quem você é, mostrar o seu verdadeiro eu. O medo faz você criar paranoias, faz você pensar que o seu eu verdadeiro ninguém vai querer saber, vão te odiar. Mas uma coisa que eu percebi, que infelizmente foi tarde demais, perdi o timing, era ninguém liga pra isso. Você não é o centro do mundo. As pessoas não se importam se você for uma pessoa boa ou uma pessoa ruim em seu verdadeiro eu. Claro, a depender de como é a índole delas, o seu ser bom ou ruim, a depender de cada moral de cada indivíduo, vai ser proporcional. As pessoas vão te amar ou te odiar, mas no bom senso, mostrar aquilo que você é verdadeiro, aquilo que você é simplesmente puro, é a coisa mais certa a se fazer. As pessoas vão se encantar por você nesse momento. Eu só me arrependo, novamente, de não ter percebido isso a tempo. Bom, já é meio-dia, né? Eu acho que já é meio-dia. Valeu.